Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula sobre geometria plana, mais especificamente sobre área de um triângulo ou da interseção de dois triângulos. Essa questão aqui caiu na Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Mas antes de começar a fazer essa resolução, eu gostaria de convidar principalmente aqueles que estão chegando hoje, que estão conhecendo hoje pela primeira vez esse nosso trabalho, que deixe feita a inscrição e também o seu like antecipado. E ao final do vídeo, caso você não tenha gostado, a aula não foi relevante para você, você desmarca o like, retira também a sua inscrição. Combinado? Então vamos lá. Dois triângulos congruentes ABC e ABD, de ângulos 30, 60 e 90 graus, estão colocados como mostra a figura, com as hipotenusas AB coincidentes. Se AB é igual a 12 centímetros, a área comum aos dois triângulos em centímetros quadrados é igual a... Bom, pessoal, olha, eu tenho algumas maneiras de fazer esse exercício, tá? Então, eu vou só explicar a primeira forma e eu vou resolver aqui para vocês da maneira mais prática e mais rápida também. Para isso, eu vou redesenhar essa figura para facilitar a minha explicação e também o seu entendimento. Então vamos lá. Bem, aqui está a figura e o que eu acrescentei nessa figura? Eu acrescentei esse ponto de interseção e também projetei aqui exatamente nesse ponto M, que é o ponto médio da base AB, caracterizando aqui, formando então o que? A altura desse triângulo colorido em amarelo, perfeito? Muito bem. Uma das possibilidades, um jeito de fazer, que eu já vi alguns professores fazendo, é de você calcular a área do triângulo ABC e desse triângulo ABC você retirar a área BCE. Então, observe, se eu tiver o triângulo ABC e subtrair esse triângulo BCE, que é o triângulo em branco aqui, o que sobrar será esse triângulo ABE. Concorda? Beleza? Entenderam? Mas esse método é um método bastante complicado, porque eu teria que descobrir a distância EC, teria que descobrir a distância EB. Claro, ele me deu todos os dados suficientes para descobrir isso aí, porque ele disse que os ângulos são formados por 30, 60 e 90. Então eu tenho esses dois ângulos D e C de 90 graus. Aqui não ficou muito claro, mas aqui é um triângulo, ele é retângulo nesses pontos aqui, ó. Então esse ângulo aqui são 90 graus. Mas ele me disse também que esse ângulo aqui, em amarelo aqui, é 30 graus. Logo aqui também é 30 graus, é um triângulo isósceles. Então observe que para eu calcular essa área amarela aqui, desse triângulo amarelo, basta eu descobrir a altura EM, que é o Hzinho aqui, o H minúsculo, e já tenho a medida dessa base. Essa base aqui ele já me deu, ele disse que é 12 centímetros. Então aqui, ó, mede 12 centímetros. É dado do exercício, do enunciado aqui, tá? Beleza, então, para começar, você quer descobrir essa área amarela. Bom, a área amarela é área do triângulo, no caso aqui, ABE. Então, triângulo ABE. Qual que é a formulinha da área do triângulo? Não é a base vezes a altura dividido por 2? A base eu tenho, é 12. A altura eu não tenho, mas olha só, agora nós vamos utilizar uma relação trigonométrica que é muito simples. Você lembra que quando você estuda trigonometria, as relações trigonométricas diz o seguinte: eu tenho 3 formulinhas básicas lá. Vamos recordar aqui, ó. Seno de um ângulo qualquer, chama de alfa, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo, estou falando isso aqui
essa relação só vale para triângulos retângulos, que é o nosso caso aqui, tá? Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa será sempre cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu sempre brinco na sala de aula para memorizar. Essa tangente é muito fácil. Tem gente que toma coca, tá vendo? Tangente de alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, nesse triângulo aqui, ó, vamos considerar esse triângulo da esquerda, AEM. Então, o triângulo AEM tem que altura? É exatamente essa altura H. Vocês perceberam que nesse triângulo aqui do lado esquerdo, AEM, a altura H, que eu quero descobrir, é exatamente o que? Cateto oposto. Ah, professor, mas eu não tenho cateto adjacente. Bom, você concorda que o ponto M é exatamente o ponto médio dessa base AB? Ora, se o AB mede 12, logo esse pedacinho aqui, que é o cateto adjacente, mede 6 centímetros. E logo, do lado de cá também, 6 centímetros. Perceberam? Ah, professor, mas por que sabe que aqui é o ponto médio? Porque os dois triângulos que se interceptam são semelhantes, têm as mesmas medidas. Então, essa interseção aqui só pode estar aqui no ponto médio, tá? Bom, então agora já dá para descobrir. Qual é a formulinha daquelas três formulinhas que consta cateto oposto e o cateto adjacente? Ora, é a formulinha da coca. Olha aqui, a tangente de 30. Então, vamos lá, ó. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto. É exatamente o meu Hzinho que eu quero descobrir, a incógnita. Sobre o cateto adjacente, que é 6. Mas tangente de 30, gente, vocês lembram daquele formulário que todo professor dá para vocês? Ah, tem que memorizar isso aqui. Então, quem não lembra, eu vou relembrar aqui. Tangente de 30 é exatamente raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre 6. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Basta você multiplicar cruzado 3 vezes H é igual a 6 vezes raiz de 3. Então, 3 vezes H é igual a 6 vezes raiz de 3. Como eu quero saber do H, eu passo 3 para lá, dividindo, uma vez que ele está multiplicando aqui. Então, meu H ficará igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Mas o 6 e o 3 dá para eu simplificar, então vai ficar 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 2 raiz de 3 centímetros. Então, eu já tenho essa altura. Agora, eu não quero saber a área do triângulo amarelo. Bom, então a área do triângulo amarelo, que é o ABE, então vamos lá. Área do triângulo ABE. De novo, a mesma formulinha, base vezes altura sobre 2. Só que a minha base agora é total, ó, AB. Então, seria 12. Qual a altura? Agora já sei essa altura, é 2 raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 sempre é fixo na formulinha da área do triângulo. Bom, esse 2 com 2 corta. Então, a área solicitada do meu triângulo ABE é igual a 12 raiz de 3 centímetro quadrado. E está resolvida a questão. A alternativa E de Eva, E de exata. Está aqui, ó. Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou na dúvida, escreve aí nos comentários para que eu possa detalhar ainda mais, se caso necessário, ok? E se você entendeu, achou que a aula foi válida, foi relevante para você, além da inscrição e do like, eu vou pedir uma outra coisa. Pode hypar esse vídeo aqui, porque ela é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho. Beleza? Por hoje é só. Deixo um grande abraço a cada um de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!